A Audi entrou numa zona de pressão real na Fórmula 1 e o detalhe que mais importa talvez tenha passado longe da manchete principal. A saída imediata de Jonathan Whitley empurrou Mattia Binotto para um acúmulo de poder inesperado, justamente no momento em que o próprio dirigente admitiu que o maior déficit do projeto está no coração do carro, a unidade de potência. E no meio desse cenário, com a equipe somando apenas 2 pontos no campeonato, foi Gabriel Bortoleto quem entregou os únicos resultados concretos até aqui. Isso muda a leitura inteira, porque quando uma estrutura balança, o nome que continua produzindo deixa de ser promessa e começa a virar eixo. A questão agora já não é se Bortoleto faz parte do futuro da Audi. A pergunta incômoda é outra. Será que a crise revelou antes da hora quem a equipe mais precisava proteger? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos, e uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. A Audi entrou numa zona de pressão real na Fórmula 1 e o detalhe mais importante pode ter passado completamente despercebido. A saída imediata de Jonathan Whitley não foi apenas uma troca de cargo, foi uma ruptura. De um dia para o outro, Mattia Binotto passou a concentrar praticamente todo o comando do projeto. E isso não acontece por acaso. Em um ambiente como a Fórmula 1, quando o poder se fecha em uma única figura, normalmente é porque o cenário é mais delicado do que parece por fora. Só que essa mudança veio no pior momento possível. Porque ao mesmo tempo em que a liderança mudava, a própria Audi admitia um problema que não dá para esconder. O maior déficit do carro está justamente onde mais importa, no coração do desempenho. A unidade de potência ainda está abaixo do esperado, entrega irregular, eficiência comprometida, comportamento difícil. Enquanto outras equipes brigam por milésimos, a Audi ainda tenta estabilizar o básico, e é aqui que a história começa a mudar de direção. Mesmo com tudo isso, a equipe já pontuou. Pouco, apenas 2 pontos, mas esse número carrega muito mais peso do que parece. Porque esses 2 pontos vieram de um único lugar. Não foi estratégia coletiva, não foi evolução técnica, foi execução individual. Gabriel Bortoleto. Esse é o detalhe que muda completamente a leitura. Porque enquanto a estrutura ainda tenta se encontrar, ele já respondeu. Enquanto o carro ainda não entrega tudo, ele extraiu o que dava. Enquanto o ambiente interno ainda passa por ajuste, ele já produziu resultado real. E na Fórmula 1, isso não passa despercebido por muito tempo. Não é sobre expectativa, não é sobre promessa. É sobre quem entrega quando o cenário aperta. E existe um ponto de bastidor que reforça ainda mais essa leitura. Bortoleto não está isolado dentro do projeto. Existe alinhamento. Existe conexão direta com quem hoje toma as decisões. Em um momento em que a equipe perdeu uma peça importante na liderança, essa ligação ganha ainda mais valor, porque reduz ruído, acelera a resposta e, principalmente, cria confiança. Agora observa o cenário completo. Uma equipe em reconstrução, um problema técnico ainda aberto, uma liderança concentrada por necessidade e um único nome que já entregou dentro da pista. É nesse tipo de ambiente que posições começam a mudar. Porque projetos são planejados no longo prazo, mas decisões importantes nascem no meio da pressão. E esse momento chegou antes do previsto.
Talvez a pergunta nunca tenha sido se Bortoleto teria espaço na Audi. Talvez a pergunta certa seja outra. Quem, dentro da equipe, já provou que consegue responder agora? Porque quando o contexto fica instável, quem mantém performance vira referência. E referência dentro de um projeto novo vira prioridade. Esse é o tipo de virada que não acontece em coletiva de imprensa, não vem em anúncio oficial, não aparece em discurso pronto. Ela acontece silenciosamente, dentro da pista, volta após volta. E quando alguém começa a ocupar esse espaço, é muito difícil voltar atrás. Enquanto o motor ainda não responde como deveria, enquanto a equipe ainda busca consistência, enquanto o projeto ainda tenta alcançar o nível prometido, existe um nome que já começou a responder antes do sistema inteiro. Isso muda o equilíbrio interno, porque na Fórmula 1, tempo não espera, e quem entrega primeiro ganha vantagem. Se esse cenário continuar, se a Audi ainda demorar para corrigir suas limitações, se o desempenho continuar dependendo mais do piloto do que do conjunto, então o peso de quem já mostrou resultado só tende a crescer. E é assim que um piloto deixa de ser visto como promessa e passa a ser tratado como peça central. Agora a pergunta fica ainda mais direta. A Audi já entendeu o que esse momento está revelando? Ou ainda está tentando resolver o problema olhando para o lugar errado? Comenta aqui embaixo. Faz sentido essa leitura? Ou ainda é cedo para colocar Bortoleto nesse nível dentro do projeto? E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. E se esse tipo de análise te ajuda a enxergar o que está acontecendo além do óbvio, se inscreve no canal, porque os próximos movimentos da Audi podem definir muito mais do que uma temporada, podem definir quem realmente vai liderar esse projeto nos próximos anos.